Olá, estamos aqui aterrissando na cidade de São Paulo, obviamente pelo Zoom, como eu sempre falo, para bater papo, para conversar com o Gustavo, esse jovem extremamente simpático. Ele é filósofo, está fazendo teologia no seminário, no Mosteiro de São Bento, histórico Mosteiro de São Bento. E eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre a sua formação e o seu curso de filosofia. Rapidamente, uma introdução. Se apresenta para a gente, Gustavo. Bom, Demirval, agradeço já desde antemão o convite, né, por podermos fazer essa conversa. E eu sou o Gustavo Laureano, sou natural de São Bernardo do Campo, tenho 24 anos, sou seminarista católico, estou em preparação para exercer o ministério presbiteral, ser padre, e fiz 3 anos de filosofia na Faculdade de Filosofia do Mosteiro de São Bento, né, mosteiro que fica ali no coração da cidade de São Paulo. No final do ano passado, no segundo semestre, eu comecei a integrar o Núcleo de Estudos Agostinianos, que é um braço, um grupo de estudos do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, PUC São Paulo, né? Então, é um organismo dentro da Pontifícia Universidade Católica que estuda Santo Agostinho em um de seus grupos. E também, dentro da PUC São Paulo, faço a graduação em teologia, parte desta caminhada para o presbiterato, para ser padre. Legal. Você é colega de classe do Cauê? Não somos colegas de classe porque nós moramos no mesmo seminário, né? Então, tem essa convivência na mesma casa, apesar de ele estar um pouco à minha frente. Vocês moram lá? É regime de internato? Isso. Nós ficamos lá praticamente 6 dias, né? Nós temos uma folga que a gente pode sair, visitar a família, mas de forma geral nós ficamos lá o tempo todo. E vocês são de São Paulo mesmo, você e ele? Isso. Eu sou de São Bernardo do Campo e ele é de Santo André. Santo André, o Danilo Gentili faz muita brincadeira com o Santo André. Exato. A gente é um Mas pouquinho do interior, tem um pouquinho do R puxado, inclusive, né? O ABC é bem famoso. você sabe que eu sou de Campinas, né? Ah, sim, Aqui um pouco mais interior. também. Me fala uma coisa. Quando você me propôs falar sobre a alma, eu fiquei extremamente interessante. De onde vem a alma? Me explica isso. Bom, vamos lá, né? Para falar um pouquinho da alma em Santo Agostinho, que é o meu objeto de estudos, eu vou falar numa obra específica do Santo Agostinho, que é chamada de A Grandeza da Alma ou A Potencialidade da Alma, que é uma obra do começo dos escritos de Santo Agostinho, né? Do período dos escritos filosóficos de Santo Agostinho. É bom deixar isso destacado, porque Santo Agostinho ele sempre revisita as suas teorias, né? Tanto que no final da sua vida ele escreve as retratações, fazendo uma série de pontuações para diversos textos que ele tem. Então, vou falar sobre o referencial da alma, mas a partir desse escrito de Santo Agostinho, que é lá do começo da sua obra, né? Então, para falar de onde vem a alma, a gente precisa ver todo esse aporte que o Santo Agostinho faz para criar a sua teoria. Conversando e dialogando com as correntes filosóficas da sua época, Santo Agostinho também acrescenta a questão da fé católica, que é constituinte de toda a sua teoria. Deus que cria toda a humanidade, que cria tudo, cria também a alma do nada. Essa é uma das teorias principais que está nesse livro A Grandeza da Alma, porque Deus não cria a alma de um pedaço de si, ele cria a partir do nada. Ele não cria a partir de um pedaço de si, de uma parte de si, porque senão Deus estaria se fragmentando, estaria se diminuindo, e isso é incompatível com a visão que o Agostinho tem do próprio Deus, que é imutável, que não muda jamais, mas a partir do ato da criação, ele se faz presente na alma, no homem. Então, é do nada que brota. De onde vem? É Deus que cria. Deus é a grande pátria da alma humana.
Então, Deus cria a partir da sua infinita bondade e da sua vontade também. E quando a O gente fala em modo, natureza da alma, a que a gente está se referindo? A natureza dela? quando a gente fala da natureza, são as suas características, as suas qualidades, o que define a alma. A definição do Agostinho nessa obra especificamente é de que a alma ela é uma substância dotada de razão que se destina a governar o corpo. Essa é uma das primeiras missões que o Agostinho precisa esclarecer nessa obra, falar qual que é essa natureza da alma. E isso vai ser extremamente importante para os assuntos que seguem nessa obra, porque a partir da definição de alma decorrem uma série de consequências e uma série de visões que o Agostinho tem sobre o que é o homem. Se ele define de uma outra forma, isso tem implicações em toda a sua teoria. Uma das propriedades da alma é a sua incorporeidade. A alma não tem nenhum tipo de substância material. Claro, tinham algumas filosofias que estavam ali na época de Agostinho, na Antiguidade Tardia, que às vezes acreditavam que a alma era de uma natureza extremamente sutil, que tinha uma espécie de materialidade, mas muito leve. Para o Agostinho, não. Para o Agostinho, a alma não tem nenhum tipo de materialidade. A incorporeidade é uma característica própria da sua natureza. E aí a alma vai se unir ao corpo. Segura, Aí segura, sim, segura, segura um pouquinho. Mas e ela não tem tamanho, não tem dimensão? não tem. Essa é uma das questões que vai aparecer nessa obra, a grandeza da alma. Ela é um diálogo, né, que Santo Agostinho faz com Evódio, e é justamente uma das perguntas que Evódio faz. Bom, mas se ela é incorpórea, como que ela se liga com o corpo? Ela cresce conforme a idade? Ela cresce conforme a gente vai crescendo corporalmente também? Agostinho responde isso, fala que não. A alma não é corpórea, mas ela está presente no corpo para E ela reger. pode ser tocada? A alma não. O Uhum. que pode ser tocado é apenas o corpo, mas a alma é que sente, propriamente dito. Não é o corpo, mas a alma. E por que ela foi dada ao corpo? Ela foi dada ao corpo por bondade e vontade divina. Não há outra resposta para isso. A alma não é autônoma de ir ao encontro do corpo. Ela é dada pelo próprio Deus ao corpo para que possa ajudar no governo do corpo. A alma tem uma função reguladora, né? Então ela vai dar ordem e unidade para todo o corpo. Isso é extremamente importante para que ele não fique desgovernado, né? Então a alma Entendi. sendo regida o corpo, melhor dizendo, sendo regido pela alma, consegue ter uma unidade, consegue ter uma inteireza. Inclusive, é por conta dessa questão de reger o corpo que a alma tem uma semelhança com Deus também. Porque Deus, que ordenou todo o universo, vai estar, de certa forma, orientando a alma humana na organização do corpo. Uma das características da alma é essa, que se assemelha a Deus por essa função de organizar e de ordenar aquilo que acontece dentro do corpo. E o É que uma que das Agostinho, características de semelhança. Gustavo, o que que Agostinho fala de como é a alma quando ela se une ao corpo? O que que ele fala disso? É bem complicado falar de forma clara, porque alma e corpo formam uma unidade. Elas são vistas de forma separada apenas por uma questão didática até, né? Nós falamos de homem, nós falamos de corpo e alma unidos, né? Então, não é uma mistura de substâncias, como se a alma fosse uma substância, o corpo fosse outra e formasse uma terceira que se mistura. Não, é uma união plena, total,
mas que não há uma mistura, não há uma perda de características entre o corpo e a alma, né? Mas se trabalha sempre de forma junta. O homem não está separado, né? A gente não consegue isolar o corpo e não consegue isolar a alma. Então, E quando ela se separa do corpo, em que ela se converte, se é que ela tem transformação? bom, Agostinho também tem uma obra chamada Sobre a Imortalidade da Alma, que ele vai até explicar um pouco melhor sobre isso. Para o Agostinho, a alma ela é imortal. Então, depois que ela deixa o corpo, ela não deixa de existir. Ela permanece, ela continua, porque ela é imortal, ela não se divide. Mas, justamente como eu falava que homem é alma e corpo, a alma, quando se separa do corpo, está num estágio um pouco mais deficiente. Porque para formar homem precisa dessas duas naturezas, precisa dessas duas substâncias. Então ela fica em estado incompleto. E aí é interessante, como a gente vê todo o trabalho de Santo Agostinho em toda a sua teoria, por quê? Se ela está nesse estado imperfeito, nesse estado não natural, ela vai recuperar a sua naturalidade a partir do dado da ressurreição, né? Aí o dado da fé católica, que ajuda também a recompor a alma depois que ela se separa na morte corporal, né? Mas isso, claro, não vai acontecer aqui, já é um dado para a escatologia, né? Então, é mais para frente. Gustavo, mas esse assunto, ele é abordado por Santo Agostinho, por Agostinho, mas ele deve ter causado muita polêmica ao longo dos séculos, dos tempos aí. Assim, exatamente, a Bíblia fala o quê? A Bíblia fala sobre o momento em que a alma é colocada no corpo, deixa no ar. Como é que você vê isso? Uma opinião pessoal sua, assim. Perfeito. É muito complicado porque essa distinção entre alma e corpo, ela é bem mais proveniente da filosofia grega, né? É bem Então, ela, platônico claro, isso. exato, exato, né? Apesar do Agostinho preservar essa unidade, né, entre corpo e alma, e isso é bem presente nesse diálogo, é separado apenas de forma didática, mas isso vem com certeza pela filosofia grega. Mas a filosofia grega, ela também tem alguns resquícios nas Sagradas Escrituras, né? Sobretudo ali em alguns textos sapienciais dos provérbios, da sabedoria, em que se fala de alma, né, propriamente dita. Se a gente pegar no Gênesis, por exemplo, nós não vamos ter o conceito de alma, mas o conceito de ruá, que é o Espírito de Deus, né, que vivifica o pó da terra, dando vida ao homem e à mulher. Mas, se a gente. E aí, a opinião pessoal, né, justamente. A partir desses dois dados, da filosofia grega e das Sagradas Escrituras, o homem só existe quando nós temos a união do corpo e da alma. Então, a alma é colocada no corpo já quando é concebido, né? Gustavo Laureano, foi um prazer muito grande conversar com você. Quero te agradecer pela disponibilidade, pela simpatia, por trazer aí uma luz, a perspectiva da teologia agostiniana sobre as questões da alma, em um momento que a sociedade está discutindo demais a questão do aborto, e vai trazer aí uma visão da Igreja Católica e vai servir para a sociedade conversar e discutir a respeito. Muito obrigado, um abraço. Obrigado, Demirval. Até mais.